Olá, boa noite. Como criar uma empresa de medicina do trabalho do absoluto zero e faturar R$ 100.000 mensais? Bem-vindo ao evento Medicina do Trabalho do Zero. Eu sou o Dr. André Luiz, sou médico, empreendedor e especialista em medicina do trabalho. Vou falar para vocês um pouquinho como você pode conseguir, através da medicina do trabalho, chegar a um faturamento mensal de R$ 100.000, sem precisar de plantão, sem precisar trabalhar no final de semana, sem ter o problema de reconhecimento profissional, sem as condições precárias que nós temos no sistema público de saúde e com tempo para você ter para você e para sua família. Você deve estar pensando, é possível faturar 100 mil mensais com medicina do trabalho? Sim, é possível. Na verdade, é possível faturar até mais, desde que, né, haja um processo, uma técnica, um aprimoramento para que você faça isso. Eu vou demonstrar para vocês, como eu estou demonstrando aqui, que sim, é possível. Esse é um gráfico de vendas que nós temos de uma de nossas unidades, né? Hoje nós temos é, 3 unidades, né? Duas delas já faturam acima desse valores que estão aí. Outra delas está começando agora, então ela também está no processo de início, como vocês, e vocês vão ver que isso também vai ser possível. Aqui existe um gráfico, né, de vendas dos últimos 12 meses. Eu peguei esse gráfico mais ou menos no metade do mês de agosto, então ele não está considerando aí o mês de agosto, então ele é de setembro, na verdade, até de setembro do ano passado até julho desse ano. Então, ele não chega a dar, né, 12 meses. É um período de setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. 10 meses, né, de acompanhamento. Esse é um demonstrativo de um faturamento nosso do ano de 2019. 2019 foi um ano muito importante porque algumas exigências, né, que eu vou explicar mais à frente, elas estavam em vigência, que era a questão de maior procura por medicina do trabalho e as outras áreas que abrangem a medicina do trabalho. Então, tranquilamente, nós faturamos aí em torno de 270, 260 mil reais ao mês durante o período de 2019. Aí veio a questão da pandemia e em 2020 as coisas começaram a ficar um pouco difíceis, algumas empresas começaram a fechar devido àquela questão do lockdown, muitas empresas deixaram de trabalhar e o faturamento caiu um pouco. Mesmo assim, nós conseguimos manter o faturamento de R$ 200.000. Em 2021, também no auge aí da pandemia, nós conseguimos manter esse faturamento de R$ 200.000 ou mais. E em 2022, as empresas elas já não estavam conseguindo mais se manter no mercado. E muitas delas, infelizmente, fecharam as portas, como vocês sabem. E mesmo assim, nós conseguimos resistir ao mercado e faturar acima de R$ 135.000. Isso foi em junho, né? Já em julho, observe que já teve uma nova recuperação desse faturamento. E a tendência daqui para 2023 haver ainda mais um aumento desse faturamento devido a algumas circunstâncias que eu vou demonstrar para vocês mais à frente. Talvez você esteja pensando, doutor, eu nunca empreendi, tenho medo de dar errado, então como farei para faturar os 100 mil mensais? Fique tranquilo, porque nós, quando começamos, também ouvimos muitas, né, tivemos muitas dúvidas, tivemos alguns desencorajamentos, algumas pessoas falaram, isso não dá certo, o mercado não é tão legal, mas nós mantivemos a crença, mantivemos o foco e mesmo assim nós conseguimos, né? Fizemos mais ou menos como diz aquela história do sapinho que caiu no balde que tinha leite, né? E ele começou a se debater, se debater, se debater, e por lado de fora ficaram dois sapos, e falando assim, você não vai conseguir, desiste, você vai morrer, desiste, você vai morrer. E ele continuava nadando, e aí os outros, você não vai conseguir, cara, se entrega.
De repente, depois de um tempo, aquele leite, de tanto ele agitar, ele começou a virar nata. E conforme ele foi virando nata, ele foi ficando mais consistente, até o ponto dele quase solidificar. E aí o que que aconteceu? O sapinho conseguiu sair de dentro daquele balde de leite. E por que que o sapinho saiu? Não é porque ele não só desistiu, é porque o sapinho era surdo. Ele deixou de ouvir o que as outras pessoas falavam, né? Os outros sapinhos falavam. E ele, mesmo assim, manteve a fé, a determinação que ele conseguiria sair dali. Ele conseguiu. Então, empreender, vocês podem ter certeza que vocês também vão conseguir. Deixar de ouvir as pessoas erradas e vocês vão ver que é possível você conseguir ter um empreendimento e ser muito bem remunerado por isso, tá? Doutor, eu não sei nada sobre medicina do trabalho, como que eu vou faturar R$ 100.000? Novamente, fique tranquilo, no começo nós também éramos assim, né? Eu falo nós porque, como eu vou falar mais à frente, trabalha eu e minha esposa, e a gente também no começo, né, não tinha muito essa noção. Eu não era médico do trabalho, e mesmo assim comecei a trabalhar com medicina do trabalho, e num curto espaço de tempo, né, um razoável espaço de tempo, nós já estávamos vivendo da medicina do trabalho. Doutor, eu não tenho uma clínica, então como farei para faturar os 100.000 com a medicina do trabalho? Fique tranquilo, nós também vamos ensinar isso, porque quando nós começamos, nós também não tínhamos uma clínica. Hoje, graças a Deus, nós temos uma clínica bem arrumada, bem estruturada, né, em três cidades nós temos essas clínicas, mas fique tranquilo que eu vou ensinar você como é que você vai fazer para começar. Até mesmo dentro da própria casa você pode começar a fazer, certo? Doutor, eu já ganho bem, então por que eu vou querer faturar R$ 100.000 mensais com medicina do trabalho? Meu amigo, você pode até ganhar bem, mas quanto será que você está pagando por esse dinheiro que você está ganhando? Quanto está te custando isso? Quanto tempo está te custando? Quanto esforço seu está, né, tá te custando? Quanto a insatisfação profissional às vezes está acontecendo com você? Sobre as precárias condições de trabalho que você encontra né, nas UPAs, nas UBS, muitas vezes sobrecarregando com carga horária, com cobranças abusivas em cima de você, colega médico, né, você, colega médica. Então, você vai ver que existe uma maneira mais tranquila de você conseguir trabalhar e ser bem remunerado e ser o reconhecimento que você merece. Você vai conseguir trabalhar, acredite, 2 horas por dia, de segunda a sexta, sem precisar trabalhar final de semana, sem precisar dar plantão, sem precisar se ausentar de casa. Então, você vai ver que é possível faturar, sim, os R$ 100.000. Então, numa remuneração que ela vai te trazer uma coisa que pouca gente tem hoje, que é uma vida com qualidade, né? Hoje busca-se muito a vida de, né, qualidade de vida. Eu quero ter uma qualidade de vida. Só que a qualidade de vida ela está atrelada a questões apenas materiais, a ter carro, casa, né, viagens, situações materiais. E o ideal, né, o que pelo menos eu aprendi com um grande professor, é que nós deveríamos ter o seguinte, nós deveríamos ter uma vida com qualidade, que é poder vivermos bem, cuidar da nossa saúde, termos tempo para a nossa família, termos tempo para os nossos filhos. Então, essa é uma vida com qualidade. Então, mesmo que você tenha uma boa remuneração, às vezes tem que ter 2, 3 contratos com o governo, mais consultórios, mais plantões extras para poder chegar a um valor, né, de faturamento bom. E talvez não chegue a R$ 100.000 mensais. Você vai falar assim, minha companheira ou meu companheiro, doutor, não me apoia em novos projetos, nem se eu disser que seja para faturar R$ 100.000 mensais. Novamente, fique tranquilo. O começo realmente assusta, porque as pessoas estão acostumadas com algo que eles acham seguro. Mas depois que você conseguir demonstrar para seu companheiro, para sua companheira, que trabalhando juntos, vocês podem cuidar do negócio de vocês, vocês vão ver o quanto que vocês podem prosperar juntos. Foi assim que aconteceu comigo e com a minha esposa. Eu sou um médico lá na empresa e ela é a gestora. Na verdade, hoje é ela quem faz a gerência da empresa. Eu fico mais com a parte técnica. E
não tem pessoa melhor, no meu entendimento, que o companheiro ou companheira para trabalhar junto. Porque ninguém vai querer que o negócio prospere tanto quanto vocês. Então, é uma maneira até de união do casal. Vocês vão conseguir trabalhar juntos e crescer juntos. Isso é uma coisa muito importante. Ah, doutor, eu não sei gerenciar empresa ou pessoas. Então, como farei para faturar isso aí? Ah, amigo, infelizmente a faculdade não ensina isso mesmo, não. Né? Mas fique tranquilo que nós passamos por um processo de capacitação ao longo de 10 anos de experiência já atuando na área, e vocês fiquem tranquilo que dentro do nosso método que nós ensinamos, vocês vão perceber que realmente é possível você ter um bom gerenciamento da empresa e das pessoas que fazem parte dessa empresa. Sabe por quê, colega? Porque, assim, por mais que você trabalhe, você continua sendo um profissional liberal, um autônomo. E o que isso quer dizer? Se você não estiver produzindo, você não está recebendo. Então, quando você monta uma equipe, você vai ter condições de começar a ter uma renda passiva, fazer com que outras pessoas trabalhem para você. E você vai conseguir ter mais tempo para você, para sua família, mais tempo para dedicar a novos projetos, se for a sua ideia, a fazer viagens. Então, tudo isso é possível gerenciando pessoas. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Toda empresa ela tem duas unidades básicas, que são os processos que essas empresas, né, utilizam e as pessoas que fazem parte desse processo. Conseguindo administrar esses dois itens, naturalmente a sua empresa vai ter prosperidade. Nossa trajetória para chegar aos 100 mil reais. Ah, doutor, foi assim de um mês para o outro? Não, houve uma caminhada. E como demonstra aqui a figura, ela vai ser maior ainda. E é essa a ideia do que eu estou aqui para conversar com vocês. Então, em 2010, né, toda a história tem um, ela tem um início e, infelizmente, o meu não foi um início tão interessante, porque em 2010 foi o primeiro momento que eu tive contato com algo sobre medicina do trabalho. E foi no velório da minha mãe. Né? A minha mãe tinha falecido e eu, durante, né, o processo lá do velório, eu tive contato com uma pessoa, né, um parente, e esse parente sabia que eu estava terminando a faculdade de medicina. Eu iria me formar no ano seguinte, 2011. Então, menos de um ano da formatura, infelizmente, a minha mãe não pôde estar mais, né? Mas aí, durante esse velório, o meu amigo falou assim, essa pessoa próxima falou assim, olha, você já pensou em trabalhar com medicina do trabalho? É a medicina do futuro, né? Vai ser uma coisa que vai crescer muito. E eu estou trabalhando com um médico hoje, e ele está na busca de parceiros para começar a desenvolver um trabalho. E, inclusive, onde você mora, ele pode te orientar e você pode, né, trabalhar com ele e crescer. Aí eu fiquei pensando, vou analisar. Quando chegar no ano que vem, eu vou ver como é que a gente né, conversa, porque seria o ano da minha formatura. Então, eu colei grau em em dezembro de 2011, logo já, acho que foi no dia 5, já no dia 23 de dezembro, 24 de dezembro, eu já estava dando os primeiros plantões. E eu tinha um sonho, né, de fazer uma residência médica, assim como vários colegas, né, que também têm esse sonho, né, de fazer uma especialização. Só que, não sei, né, durante o processo, o que acaba acontecendo? Existem outras situações. E essas outras situações, como é que a gente pode dizer? Elas vêm trazendo no nosso caminho algumas decisões que temos que tomar. E em 2011, né, eu fui agraciado, eu e minha esposa, com o nascimento da nossa filha, a Maria Luísa. Ela nasceu no dia 5 de dezembro, de novembro. E, então, quando eu colei grau, ela estava recém-nascida, um mês, né? E aí vem aquela dúvida, cara, vou para a residência ou vou trabalhar? Optei por trabalhar, por quê? Porque o salário do residente é um salário, né, assim, é até vergonhoso falar o quanto um residente ganha.
E ele não consegue se manter ou manter uma família apenas com salário de residente. Ele tem que fazer vários plantões para poder, manter a renda, né, para o sustento dele e, sei lá, e da família. Então, durante o primeiro ano de 2011, eu comecei já em dezembro, comecei a trabalhar. E eu fui trabalhar no interior e eu consegui dois empregos, né? Um emprego no hospital, através do governo, de um concurso que eu passei, e o outro na prefeitura, né? No posto de saúde. Então, a minha vida era durante o dia no posto de saúde e durante a noite no hospital. Cara, foi interessante, porque, eu não sei você, mas estudante, né? O estudante, como você sabe, não recebe tão bem assim, né? Não tem tanta renda. Então, para nós, no primeiro momento, foi muito interessante começar a termos essa renda para ajudar a família. E aí, quando chegou em 2012, em junho de 2012, aquela pessoa que eu falei para vocês entrou em contato comigo. Falei, e aí, cara, como é que tá? Tá animado aí? Vamos começar a fazer um trabalho? E aí nós começamos, né? E em junho de 2012 começamos a trabalhar como prestando serviço de medicina do trabalho, mesmo sem ser médico do trabalho. A gente fez uma parceria com o médico que ele trabalhava, ele era o responsável pelo trabalho, pela parte técnica, e eu executava. E isso aconteceu que em 2013, 7 meses depois de iniciarmos o trabalho, nós já tínhamos crescido, acredite, 3 vezes mais do que eles cresceram em 3 anos. Então, assim, nós começamos a buscar, a trabalhar, e aí o que aconteceu? Eu comecei a gostar da área. Eu falei, pô, medicina do trabalho é uma área interessante, por que não trabalhar com medicina do trabalho? Qual é o problema, né? Eu vou começar a fazer. E no decorrer disso, eu comecei a fazer a pós-graduação em medicina do trabalho, depois eu fiz a pós-graduação em perícia médica, aí eu comecei a fazer alguns cursos dentro da área relacionados com medicina do trabalho, que são segurança do trabalho, né, que segurança do trabalho tem a ver com prevenção de acidentes, e num desses cursos que eu fiz, em 2015, um grande professor lá na Revista Proteção, em São Paulo, que ela atua, né, nessa área de medicina e de segurança, principalmente segurança do trabalho. Num curso, um professor falou assim: olha, André, você já pensou em dar aula, né, nessa área de medicina do trabalho? Porque existe uma baixa procura de médicos por esse tipo de trabalho. Por exemplo, você está nesse curso aqui, tem 25 alunos, só tem você de médico, que 99% são engenheiros, né? Então, de segurança do trabalho. Então, tem pouquíssimos médicos na área. Aí eu falei, por que não, né? Pode ser uma boa opção. E aí o que aconteceu? Ele falou, só que tem um detalhe, para você começar a dar aula no nível que a gente está aqui, você precisa se especializar mais dentro dessa área. E uma dessas áreas que você precisa se especializar, ela se chama higiene ocupacional. E a melhor especialização que tem nessa área é na Escola Politécnica da USP. E dura 2 anos. E aí beleza, fui lá eu fazer mais uma especialização e durante 2 anos, né, fui estudando uma área que chama higiene ocupacional. O que é essa área da higiene ocupacional? Ela é uma área relacionada com a medicina do trabalho que ela trata das questões de insalubridade, dos ambientes de trabalho que estão sujeitos ou não a causar insalubridade, a questão de aposentadoria especial, de periculosidade. Então, foi um aprofundamento dentro dessa área que me proporcionou uma diferença no mercado. Qual a diferença? Além de ser médico de trabalho, tem essa higiene ocupacional. E um detalhe, novamente, no caso dessa turma lá da USP, eram cento e poucos alunos, acho que 150 alunos, mais ou menos, e éramos apenas 3 médicos de todo o Brasil, sendo que uma dessas colegas médicas ela trabalhava para a Previdência Social, então foi a própria Previdência que destinou ela para fazer essa especialização, para ela tratar dessas aposentadorias especiais dentro da Previdência. O outro colega médico, ele trabalhava numa grande empresa, uma multinacional, e a multinacional exigiu que ele fizesse essa especialização para ele poder dar um suporte maior
dentro lá da multinacional. Então, sobrou eu, que não era nem funcionário público, nem funcionário de empresa. Pois desde 2012, começo de 2013, eu e minha esposa, nós vivemos apenas a medicina do trabalho. Isso para a gente foi uma libertação. Né? Eu tinha passado nos concursos, mas pedi exoneração, falei, eu vou me dedicar a isso daqui. E a gente continua estudando. Só que tem um problema. O que acaba acontecendo? Quando chega 2015, mais ou menos, nós começamos a perceber que nós estávamos não tendo um suporte desse colega que nos desse uma boa orientação sobre a parte da gestão administrativa. Então, a minha esposa, né, se propôs a estudar mais sobre essa área. Ela fez uma formação em recursos humanos, depois ela fez uma formação em coaching. Nós fizemos um MBA em gestão empresarial da FGV juntos para começarmos a ter mais domínio sobre a área administrativa. E como eu falei, foi a partir desse momento que a gente saiu de uma situação de que não faturava tão alto, mesmo já vivendo disso, para uma situação de faturamento maior. Até que, quando chegou 2018, nós decidimos seguir, né, eu e ela, como diz a história, carreira solo. E desvinculamos lá do colega, agradecia o que ele me ensinou, mas que a partir daquele momento nós iríamos criar a nossa empresa e que nós iríamos seguir nosso caminho, porque nós acreditávamos que nós tínhamos uma outra metodologia de trabalho e que nós queríamos acreditar nela. E foi isso que aconteceu. Então, como eu te falei, talvez eu seja um pouco como você, né? Aquele colega médico que, durante 6 anos de faculdade, alguma das vezes, né, não são todos, né, que passam por dificuldades financeiras, mas no meu caso não foi muito fácil, porque eu tinha que, mesmo estudando numa universidade federal, eu tinha que trabalhar para me manter, para me sustentar. Então, quando veio o nascimento da nossa filha e a dúvida de ou ir para a residência ou trabalhar, eu queria fazer neuroclínica. É uma área que eu acho muito legal, admiro, né, quem trabalha com isso daí. Mas juntou a necessidade com a oportunidade. Eu comecei a trabalhar, comecei a ver a medicina do trabalho como um bom negócio e, de repente, eu comecei a crescer. Então, e o que mais me chamou a atenção? É que quando a gente chega no sistema público, quando a gente sai da faculdade, eu até lembro da história de um professor, né? Ele é muito legal o jeitão dele, e ele falou assim duas coisas lá no primeiro ano da faculdade que eu levei a vida toda, que ele falou assim, ó, vocês vão comer o pão que o diabo amassou no curso de medicina, e vocês estão na fila da padaria. Só quem realmente estudou em uma faculdade de medicina e se dedicou sabe o quanto que é ralado. As pessoas não têm ideia do quanto que nós nos dedicamos aos estudos, quanto somos cobrados. Muitas vezes não temos uma boa orientação, mas temos uma grande cobrança em cima da gente. E aí, quando a gente se forma, a gente acha que vai, como diz o professor, a outra coisa que eu vou dizer é o seguinte: vocês vão querer abraçar o mundo, mas vocês não vão conseguir. Por quê? E realmente, quando a gente sai da faculdade, a gente acha, né, pelo menos no meu caso e alguns colegas que a gente conversou sobre isso, a gente acha que vai abraçar o mundo. Não, eu sou médico agora, eu resolvo. E a gente percebe que não é bem assim. Primeiro que a gente chega no órgão público, nós não temos uma boas condições de trabalho. Nós não temos, né, o devido reconhecimento profissional. Tudo recai sobre o médico. Né? Hoje, a profissão médica, infelizmente, ela está desvalorizada. Os salários que se pagam hoje, concurso público de R$ 3.000. Então, assim, são coisas assim, absurdas. Então, isso foi me desmotivando a ficar no sistema público e me incentivando a migrar para a área de empreendedorismo. É fácil? Não, não é. Mas é possível? É. E, principalmente, é satisfatório? Demais. Você vai ver o quanto que você vai se sentir melhor. Porque, diante da dificuldade, você sabe que se você se dedicar, você se empenhar,
você ir atrás, fazer as coisas certas, se aliar com as pessoas certas, como no nosso caso, você vai ter prosperidade. Então, meu amigo, eu sou assim realmente um pouco como você, senti as dores que você já sentiu, mas também observei que é possível ter uma outra visão. No começo, eu confesso para você, eu fui para a medicina do trabalho, mas como uma questão de fazer o seguinte, eu queria ter uma renda para eu não precisar dar plantão, uma renda extra, para que eu pudesse fazer minha residência de maneira tranquila. Só que eu percebi que não é bem assim. Se você quer que seu negócio prospere, você vai ter que se dedicar um pouquinho a ele, mas é muito compensador. Vocês vão assim, você vai ver o quanto isso é bacana para você, entendeu? É, Quais foram as nossas dificuldades aí para chegar aos 100 mil mensais? Como eu te falei, nós começamos a crescer rápido, porém, nós tínhamos algumas barreiras que não deixavam a gente chegar aí. Faturava 50 mil, faturava 60 mil, faturava 50 de novo, e a gente queria e quer crescer mais. Então, foi quando nós buscamos esse conhecimento de aprimorar na parte da gestão, na parte de negócios, e foi quando nós começamos sozinhos, né, na carreira solo, a aumentar esse faturamento, né, e esse desempenho. E aí encontramos uma maneira para evoluirmos. Como assim? Qual a ideia que nós tivemos? Cara, a gente profissionalizou, né, a medicina do trabalho. A medicina do trabalho, até então, até dentro do meio médico, ela ainda sofre um certo preconceito, mas acho que ela sofria até mais. Porque qual que era a ideia da medicina do trabalho? Era um colega médico já de uma idade mais avançada, que tinha uma outra especialidade e viu na medicina do trabalho uma opção de um ganho extra. Vou abrir aqui meu consultório, vou ficar fazendo aqueles exames admissionais e vou vivendo a vida. E aí nós não, nós falamos, não, isso aqui é um bom negócio, nós podemos prosperar com isso. Então encontramos a maneira de evoluir, né? E graças a Deus conseguimos. Eles vai falar assim, doutor, mas se você já evoluiu, tal, por que eu estou aqui falando, o senhor está aqui falando comigo aqui, qual que é a sua ideia, né? O que faz que eu esteja aqui ouvindo e o senhor ensinando? Nós tínhamos uma meta. A nossa meta é tornar-se uma das maiores empresas de medicina do trabalho do Brasil. Tá? Então, nós tínhamos essa visão de fazer isso daí. E, contudo, como eu falei para vocês, a pandemia ela trouxe algumas restrições geográficas e o grande boom da medicina do trabalho ele vai acontecer a partir de 2023. Quando eu viajo, eu confesso para vocês, toda cidadezinha que eu passo, por menor que seja, eu falo, pô, aqui cabe uma empresa de medicina do trabalho. Aqui cabe uma empresa de medicina do trabalho. Aqui dá para faturar 150 mil. Nossa, essa aqui, se fizer um bom trabalho, fatura 200 mil. E aí eu falei, só que nós não temos, a pandemia, ela trouxe essa restrição geográfica. E a crise, ela dificultou algumas coisas. Aí nós pensamos, ao invés de nós apenas pensarmos em nós e crescermos, por que não a gente ensinar outros colegas médicos a também trabalharem com isso? E isso aconteceu durante uma sessão de coaching que a gente estava fazendo, né? Eu estava participando de uma sessão de coaching sobre expansão do negócio, o que fazer para crescer e tal. E, de repente, o coach falou assim, cara, por que você não ensina outros médicos? Aí eu fiquei pensando, pode ser uma boa sugestão. Então, a partir desse ano, como a gente sabe que 2023 haverá uma demanda muito grande, e quem chegar primeiro, como diz o ditado, vai beber água limpa, nós decidimos então estar aqui compartilhando com vocês, tá? Quais são as oportunidades que existem, né, para faturar 100 mil reais dentro da medicina do trabalho? A medicina do trabalho, ela está aliada a algumas situações. Ela está aliada à segurança do trabalho e à higiene ocupacional. Como eu falei, a segurança do trabalho, ela tem a função primordial de evitar acidentes. Então, a gente também consegue atuar nessa área. E a higiene ocupacional também, que é essa questão que eu falei para vocês, que trabalha com laudos de insalubridade, com laudos de periculosidade.
Nesse primeiro momento parece um pouco estranho, mas vocês vão ver ao decorrer, né, que eu vou falar é uma coisa bem tranquila e qualquer colega médico bem orientado consegue trabalhar com isso. Outra oportunidade muito grande que existe para a medicina do trabalho é que ela é um serviço obrigatório, ou seja, toda empresa, seja pública ou privada, né, que ela tenha um funcionário registrado no sistema de carteira assinada, que a gente chama de seletista, ela é obrigada a cumprir algumas normas, né, que são, que nós chamamos dentro da medicina do trabalho de normas regulamentadoras. Essas normas regulamentadoras, elas são escritas pelo Ministério do Trabalho e elas determinam que as empresas devem cumprir essas normas. Porém, quando essas empresas elas não cumprem as normas, algumas coisas estão sujeitas a acontecer. Uma delas é acidente com os funcionários, a outra é questão de doença ocupacional, e tudo isso acaba indo para a Justiça do Trabalho. E quando chega na Justiça do Trabalho, o empregador ele já senta como culpado. Por quê? Porque cabe a ele comprovar que é inocente. É uma das poucas áreas que, por exemplo, se você pega uma pessoa roubando aí na tua clínica, no teu consultório, ou na tua casa, né, para você conseguir demitir esse funcionário, você vai ter que provar que ele roubou. E mesmo assim, em determinadas situações, não acontece nada com ele. Já na Justiça do Trabalho, o que acontece? Caso um funcionário alegue que ele teria direito a uma insalubridade, que ele teria direito a uma reparação por uma doença do trabalho, ele procura a Justiça do Trabalho. E quem tem que provar que é inocente é o patrão. E o que acontece? A maioria dos empregadores, elas não têm uma boa defesa. Não é que eles não tenham bons advogados, eles não têm uma boa defesa, porque a defesa deles é a comprovação de que eles estão cumprindo essas normas. Então, o nosso trabalho ele está relacionado a fazer uma assessoria, uma consultoria a esses empresários. Então, isso facilita com que ele esteja protegido. Eu vou dar um dado aqui para vocês, né, dos nossos atendimentos. De 2012 para cá, nós atendemos mais de 360 mil pessoas. Desses clientes nossos, não existe nenhum cliente que tomou um processo desse. Por quê? Porque nós orientamos como ele vai fazer. E isso gera para ele uma segurança jurídica muito grande. Né? Dentro da medicina do trabalho, existe um entorno muito grande, existem várias opções de trabalho. A gente pode prestar serviço diretamente para uma empresa, né? Ser o médico, consultor ali dessa empresa. Nós podemos fazer um trabalho para ele quando um funcionário é afastado para o INSS, então a gente faz esse meio campo com a Justiça Federal, porque às vezes o INSS, vocês vão ver, eles negam, por exemplo, um seguro, né, um auxílio-doença quando a pessoa se afasta. E aí essa pessoa tem que ir na Justiça Federal. Nós também damos essa consultoria. E, como eu já tinha dito, na Justiça do Trabalho, que ela é uma área que auxilia muito o médico do trabalho, porque é uma área que exige muitas coisas. E a grande oportunidade que eu falei para vocês, que é a partir de 2023, será quando a demanda da medicina do trabalho vai ser uma demanda muito grande. E essa demanda ela vai vir através de um sistema do governo, um sistema de controle chamado E-Social. Esse E-Social, ele é um órgão, eu não digo que é um órgão fiscalizador, porque ele não vai fiscalizar. Ele vai ser uma plataforma do governo na qual os empregadores eles têm que colocar os dados das empresas nessa plataforma. Então, como é que funcionava até então? Para uma empresa ser fiscalizada pelo fiscal do Ministério do Trabalho, por um fiscal do Ministério Público do Trabalho, o fiscal ele receberia uma denúncia e, a partir dessa denúncia, ele iria até uma empresa. Ou eles escolhiam uma classe empresarial e faziam que eles chamam assim, a busca ativa dessas empresas para ver se elas estavam cumprindo as normas regulamentadoras.
O que o E-Social está fazendo? É mais ou menos igual à questão da Receita Federal. Nós, todo ano, temos que declarar o nosso imposto de renda. Então, nós pegamos isso e encaminhamos lá para a Receita Federal e eles vão conferir se o que a gente está informando ele tem alguma relação com o que a gente movimentou nas nossas contas. E isso, quando a pessoa não bate os dados, o que ele acaba fazendo? Ele entra na malha fina, e aí a pessoa tem que se justificar lá na Receita Federal. Se ela conseguir comprovar que o que ela fez está correto, ela é absolvida, não paga a multa. Mas, se ela não conseguir comprovar, ela tem que pagar, né, um valor a mais para a Receita Federal. É mais ou menos isso que vai acontecer com o E-Social. Então, o E-Social ele vai deter as informações da relação que o empregador tem com o empregado dele. Então, ele vai, todas as normas regulamentadoras, se ele não cumprir, lá nesse E-Social vai acusar que ele não está cumprindo. E quando ele não está cumprindo, esse aviso ele vai para o Ministério do Trabalho, ele vai para a Previdência, ele vai para a Receita Federal, ele vai para o INSS, vai para a Caixa Econômica Federal, porque a Caixa Econômica Federal é quem controla o FGTS, às vezes o empregador não recolhe o FGTS, a questão de INSS, às vezes o funcionário sofreu um acidente, ele não foi afastado pelo INSS. A Receita Federal, ela vai principalmente fiscalizar uma coisa interessante para nós médicos que podemos atuar como ensino trabalho. Porque uma empresa, né, ela tem duas maneiras dela ter um serviço de medicina do trabalho. Ou ela tem um médico de trabalho lá dentro, ou ela terceiriza para uma empresa de fora prestar esse tipo de serviço. Então, se o médico ele pertence a essa empresa, então ele tem que fazer parte do quadro. Como que ele deve fazer parte do quadro? Através do registro da carteira de trabalho. Então, a relação desse médico lá com a empresa, ela é o quê? Eu sou funcionário da empresa. E já no caso que eu presto o serviço, eu tenho que emitir uma nota fiscal. E o que acontece ainda no mercado da medicina e dessa segurança do trabalho? Existe uma enorme gama de, posso chamar assim, de empresas que não atuam de maneira legal. Às vezes elas são de tecnossegurança, às vezes elas são de outros profissionais, e ao invés do médico ser o dono da empresa, ele apenas vende a assinatura dele por um determinado documento. E vende a preço de R$ 500, e sendo que lá que o profissional lá ganha muito mais em cima dele. Só que ele cobra esses R$ 500, mas ele não declara o imposto de renda. Ele não emite um recibo, ele não emite uma nota fiscal. Isso a Receita Federal vai pegar também. Então, quando você passa a ser médico, ele vai até lá no CNPJ da empresa. Essa empresa ela pode atuar com medicina no trabalho? Pode, então tá certo. Ah, ela não atua, então tá errado. Então, isso vai ser um grande diferencial para nós que trabalharmos com a prestação de serviço em medicina do trabalho. 2023, todas as empresas do país, nos lugares mais longe que você imaginar, vai ter que cumprir essas normas de maneira eletrônica, não vai mais precisar ter um fiscal para chegar até a empresa, certo? Quais são os nossos pilares de trabalho? O que faz a nossa diferença no mercado? Por que o nosso método ele é um método que funciona? Porque a gente tem uma gestão administrativa, a gente tem gestão de pessoas, a gente tem gestão comercial e uma gestão médica ocupacional. Por quê? Porque você quer chegar rápido, meu amigo, vá sozinho. Mas se você quer chegar longe, vá acompanhado. Então, durante 10 anos que a gente trabalha dentro dessa área, isso é o que faz a nossa diferença dentro do mercado. Uma boa gestão administrativa, uma boa gestão de pessoas, uma boa gestão comercial, uma boa gestão ocupacional. Então, meu amigo, depois que eu conversei com você, meu colega, né? Colega médico, colega médica, você tem duas opções, né? Você pode ficar como você está, né? Com essa situação, às vezes, frustrante no trabalho, sem tempo para cuidar da saúde, envelhecendo nos plantões noturnos, não indo para casa, né? Muitas das vezes tendo que sair do trabalho para o outro, muitas vezes sai de manhã, só volta à noite, não tem contato com os filhos. Eu confesso para vocês que o que mais me motiva hoje a gostar de trabalhar com o que eu trabalho é a liberdade
que eu tenho para poder escolher o que eu vou fazer com o meu tempo. Nós temos 2 filhos, né? Uma de 10 anos e outra de 8 anos. Graças a Deus, no meu caso, não sou nem melhor nem pior que ninguém, mas no meu caso, e também não acho errado o que fazer. Graças a Deus, todas as manhãs, bem cedinho, eu consigo fazer minha atividade física, eu consigo preparar o café da manhã dos meus filhos, eu levo os filhos para a escola, aí eu venho para a nossa empresa, eu vou fazer uma outra atividade externa, e ao meio-dia eu consigo buscá-los na escola e todos os dias eu almoço com meus filhos. É uma coisa que eu não abro mão. E detalhe, das 12 horas até as 14 horas, o meu celular ele não recebe nenhum tipo de ligação. Por quê? Porque eu reservo esse espaço de tempo para a nossa alimentação e para até junto com a família. Então, assim, eu não lembro quando foi a última vez que eu não almocei em casa, que eu não almocei com meus filhos. E algumas das vezes que eu tive que sair, alguma exceção, eles me ligam, papai, você não vai me almoçar? E algumas vezes eu não vou poder ir. E eu tenho a liberdade de trabalhar 2 horas por dia. Né? O nosso horário de atendimento eu consigo fazer em 2 horas esse atendimento. Isso proporciona que eu consiga levar nossos filhos para participar das aulas externas, né, de extracurriculares, taekwondo, dança, música, eu consigo ter esse tempo. Além do que, ter um tempo à noite para poder desfrutar esse tempo com a minha esposa. Eu acho que isso é muito importante, a gente poder viver. E no trabalhar final de semana, poder ter um passeio com a família, e tudo isso tendo uma boa renda, certo? Então, você tem 2 opções. Fica como está, né, sentindo-se uma amarrada, ou né, você pode falar assim, doutor, eu gostei das ideias que o senhor deu aí, eu vou seguir meu caminho, vou procurar saber mais sobre né, essa área da medicina do trabalho. Hoje a informação está na internet, é muito fácil você estudar sobre essa área, mas o que acontece? Você pode até conseguir, mas com certeza vai levar muito tempo para você fazer isso daí, né? Ou você pode pegar né, e agir com sabedoria. De sabedoria do quê? De poder caminhar junto com pessoas que já passaram pelos problemas que vocês vão passar, que elas vão direcionar você ao que realmente tem que ser feito, sem encher linguiça. Por quê? Você vai até numa pós, nossa, é muito legal, mas de tudo que você aproveita lá é muito pouco, né? Então a gente tem que agir com sabedoria e seguirmos juntos. Por quê? Porque o que nós queremos? Nós queremos, né, juntos, mostrar que pode até ter uma dificuldade, mas nós vamos orientá-los, vamos guiá-los como chegar até faturar esses 100 mil reais mensais prestando serviço na área de medicina do trabalho. Né? O que você vai receber né, para participar desse ensino que a gente vai proporcionar? Você irá aprender a criar uma empresa de medicina do trabalho do absoluto zero e faturar 100 mil reais, sem dar plantão, sem trabalhar final de semana, trabalhando apenas 2 horas por dia, com liberdade para dedicar mais tempo a você e sua família. Como você irá receber? Serão encontros online, 2 vezes na semana por um período de 1 mês. Nós vamos dividir em 4 módulos. No primeiro módulo, você já vai ver quais são os primeiros passos que você deve dar rumo a atuar com medicina do trabalho e faturar 100 mil reais mensais. No segundo módulo, nós iremos fazer a parte da administração do negócio. Como que você contrata pessoas, como que você vai, qual é o tipo de CNPJ que você vai abrir, quais são as operações que você tem que fazer. Então, no módulo 3, né, que é a parte de operação, nós vamos ensinar como que você pode atuar na parte da medicina do trabalho, na parte da segurança do trabalho, na parte da higiene ocupacional, como você opera isso. E no módulo 4, a parte da comunicação e marketing, né? Como que você vai divulgar isso, como é que você pode chegar a ter clientes. Então, tudo isso daí serão divididos em 4 módulos. Quando que a gente vai iniciar? Nós vamos iniciar no dia 13/10, ou seja, dia 13 de setembro, às 20 horas, horário de Brasília, quando nós teremos nosso primeiro encontro. E depois, o próximo encontro, eles serão nas terças e quintas, às 20 horas, no horário que você consiga participar aí, certo?
Haverá algum bônus aí, esse evento, esse treinamento que você vai fazer? Sim. Eu vou, porque às vezes você fala assim, mas será que eu vou conseguir fazer isso aí? Não, a gente vai dar alguns bônus. Aí você vai falar assim, como e onde adquirir equipamentos da clínica? Você vai ter que colocar alguns equipamentos, sim. A gente vai direcionar qual equipamento, qual o melhor preço, onde comprar, como fazer. Você fique tranquilo que com um orçamento bem reduzido você consegue fazer isso daí. Doutor, mas eu não. Às vezes tem alguns exames, né? Você vai falar assim: tem alguns exames que tem que ter laudo. Fique tranquilo. Nós também vamos dar um treinamento como que você vai conseguir fazer esses laudos. Eu tenho até uma história muito interessante, assim, de um cardiologista que ele cobrava para fazer alguns laudos nossos, um preço absurdo, e de repente encontramos uma outra maneira de também cardiologistas fazer essa avaliação, e nós, graças a Deus, conseguimos ter uma boa renda com isso. E também terão uma aula de contratação de funcionários. Né? Qual é o perfil de pessoas que você deve contratar, qual é o perfil que você não deve contratar, quantas pessoas você deve contratar por setor. Então, você vai ter um bônus isso daí, numa aula, né, extra, são aulas extras para você entender como é que você pode fazer, né, para adquirir o equipamento, para laudar os exames e a contratação de funcionários. Aí você deve estar pensando, doutor, então quanto custa esse ensinamento? Esse ensinamento, cara, ele não custa nada. Sabe por que ele não custa nada? Porque custo é algo que não dá retorno. Você vai fazer um investimento. Vamos fazer uma análise assim, quanto você acha que deveria custar um treinamento desse? Vamos supor que para a gente fazer aqui uma pós-graduação em medicina do trabalho, se você já ainda não tem especialização, talvez você nem precise fazer. Mas uma pós-graduação em medicina do trabalho, hoje ela sai em torno de R$ 30.000. Uma pós-graduação em perícia médica, que nós vamos orientar como é que você vai trabalhar. E você, médico, pode trabalhar. Ela também custa em torno de R$ 30.000. A especialização que eu falei em higiene ocupacional lá na USP, que eu te falei que é o melhor do Brasil, que vai dar a melhor assessoria. Hoje ela custa em torno de R$ 12.000. Uma especialização em ergonomia, a mais simples do mercado hoje, você paga pelo menos R$ 5.000. Um MBA em gestão empresarial, né? Se você for ver lá na FGV, R$ 30.000. Uma formação em recursos humanos. Vou ter que fazer uma faculdade de recursos humanos para entender como é que contrata pessoas. Você vai gastar aí no mínimo R$ 12.000. E para fazer uma formação em coaching, para saber qual o tipo de perfil, como é que você vai trabalhar, como é que você vai trabalhar liderança, como é que você vai lidar a gestão de pessoas, você vai investir em torno aí de 10 a 15 mil reais. Então, não é só o dinheiro que você vai ter que investir, é tempo. Quanto tempo você vai ter que investir, quanto dinheiro para chegar onde nós já chegamos e onde nós vamos chegar. Então, tudo isso aqui que eu falei para vocês hoje seria um investimento mínimo, sem contar deslocamento, alimentação, hospedagem. Isso seria um investimento aí em torno de R$ 200.000 e você levaria no mínimo 6 anos para poder concluir tudo isso daí, né? Então, pensando nisso, nós pensamos, o preço ideal para cobrar aqui seria R$ 20.000. Mas R$ 20.000, a gente falou assim, mas R$ 20.000 vai ficar um pouco pesado para quem está começando e tal, mesmo sendo justo, que não é nem 10% do que vocês teriam que fazer isso à parte. Então, nós pensamos em fazer R$ 10.000. R$ 10.000 um preço bacana. Mas a minha esposa e sócia falou assim, vamos fazer o seguinte, essa primeira turma que você está trabalhando, a gente vai fazer um preço especial, único só para essa turma, talvez nunca mais tenha outro desse. Nós vamos conseguir fazer para você esse treinamento, essa mentoria, esse direcionamento, como atuar com medicina do trabalho e faturar R$ 100.000 mensais. São R$ 100.000 mensais no mínimo. Como vocês viram, é possível ganhar muito mais que isso, né? Por apenas R$ 4.999 à vista, né? Você pode pagar no Pix ou no boleto, ou em 12 vezes de R$ 499,99 no cartão de crédito. Como diz um amigo meu, cara, é muito barato, sabe por quê? Porque isso daqui dá menos que 5 plantões de 24 horas. Então, meu amigo, você tem condições, meu amigo, você tem condições de fazer isso aqui e investir. Então, esse é um pequeno investimento que você vai fazer de curto espaço de tempo, com um grande benefício de longo prazo, né?
Além disso, para você ficar tranquilo, para você não correr nenhum risco, nós vamos dar uma garantia incondicional de 15 dias para você desistir e receber seu dinheiro de volta. Você vai falar assim, doutor, nada, sem linhazinhas, sem não. Em 15 dias, você fala assim, doutor, não gostei, quero meu dinheiro de volta. É só mandar um e-mail para a gente que o dinheiro vai ser devolvido para vocês, certo? Mas também temos uma outra opção, que é uma garantia condicional, com algumas condições, que ela pode levar até 6 meses para você ter o seu dinheiro de volta. E mais uma gratificação. Como é que vai funcionar isso? Você vai ter apenas que ter algum comprometimento durante o treinamento. Participar de todos os encontros, assistir todas as aulas e resumi-las, cumprir todas as tarefas que a gente vai passar, algumas tarefas, e tirar as dúvidas via WhatsApp. Ter algum resultado, credenciar-se junto a uma empresa de medicina do trabalho, ou ter feito a parceria com o médico do trabalho. Até nós mesmos podemos ser um parceiro, depende, né, do entendimento que você venha a ter. E, mesmo assim, você não conseguir, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dar 3 meses para você ter esse primeiro resultado da parceria, do credenciamento, e, doutor, eu não consegui. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer uma consultoria individual comigo. Nessa consultoria, a gente vai traçar um plano de ação para que você alcance esse resultado nos próximos 90 dias. Quais são esses próximos resultados, né? São o quê? Os primeiros credenciamentos ou as parcerias. Doutor, mas eu já vou conseguir 100 mil nisso aí? Ainda não, você vai levar um processo de aprendizado, mas esse é o caminho e o direcionamento que você vai precisar para logo conseguir chegar aos 100 mil reais de faturamento com a medicina do trabalho. Por que a gente está fazendo isso? Porque a gente sabe que, às vezes, né, o nosso ganho, o nosso custo por esse ganho, ele está muito dificultoso. Então, se nós ajudarmos outros colegas a chegarem a conseguir seu próprio fruto, a gente também vai se alimentar. Então, essa é a nossa ideia, é crescermos juntos, né? E se depois de lá, de 90 dias, você não conseguiu fazer a parceria, a gente fez a consultoria individual, e mesmo assim, mais 90 dias você não conseguiu, o seu dinheiro está seguro. Você vai pegar o seu dinheiro de volta e eu ainda vou dar R$500 do nosso bolso para você ser compensado e não correr nenhum risco do treinamento. Tão importante, tão seguro que nós temos, que esse método funciona. Então, o que eu posso dizer é que você merece algo melhor para a sua vida, você merece a sua independência, você merece o seu reconhecimento, você merece ter mais tempo para você, você merece ter mais tempo para a sua família. Então, inscreva-se. Aqui vai estar o link abaixo, inscreva-se, aproveite essa oportunidade e vou abrir agora para algumas dúvidas, o espaço para algumas dúvidas, responder alguns questionamentos. Tá? Tenham todos uma boa noite e nos vemos em breve.